Bem, galera, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser dedicada à parte de mol, massa molar, como eu havia dito para vocês, volume molar, molécula. A gente vai dar uma diferenciada nisso daí, tá bom? Vou reservar aqui 30 minutinhos para a gente comentar o que vem a ser mol, comentar também sobre a relação da constante de Avogadro. Depois a gente entra nos casos especiais de estequiometria, tá? Tem muita coisa boa e maravilhosa. Aproveitem um momento, tá bom? Para tirar as dúvidas, beleza? Vamos embora, vamos aproveitar, começar a falar um pouquinho aqui, ó, para vocês sobre a questão, né? Como o Vitor mesmo expressou aí, cálculos de fórmulas, se refere à parte de mol, tá? Então, quando a gente fala em mol, a gente fala em uma unidade referente a uma molécula, tá? Quando se fala em mol, é nada mais, nada menos uma referência de unidade de uma molécula. Quando você pega uma reação e faz um balanceamento dela, por exemplo, você tem aqui C3H8, a combustão do gás propano. Aí reage com o O2, aí vai produzir CO2 mais água. Tá? Perceba aqui que nessa reação, para a gente fazer o balanceamento dela, como eu tinha dito na semana passada, você vai ter que tornar a quantidade de átomos do reagente igual à quantidade de átomos do produto. Então, aqui eu tenho 3 mols de carbono, aqui eu só tenho 1. Então, eu vou colocar 3 aqui, ó, e faço o balanceamento do carbono. Aí, aqui eu tenho 8 hidrogênios, ó. Do outro lado aqui da setinha eu tenho 2, ó. Qual é o número que multiplicado com 2 vai dar 8? 4. Aí você coloca um 4 aqui, aí fica 4 vezes 2, 8. Aí tem um oxigênio, né? Aqui eu tenho 2 oxigênios, do lado de lá eu tenho 3 vezes 2, ó, preste atenção, 3 vezes 2 vai dar 6, né? E aqui, ó, 4 vezes 1 vai dar 4, tá? Aí eu pego 6 daqui, que eu tenho 6 oxigênios, e somo com 4 aqui. Quando eu somar, eu vou ter 10 oxigênios. Então, antes da setinha, tem que ter 10 oxigênios. Qual o número que multiplicado com 2 vai dar 10? Aí eu venho aqui e coloco 5, ó. Tá vendo? E faço o balanceamento do processo. Beleza? Depois que eu fizer isso daqui, aí muita gente questiona, ó, deixa eu apagar aqui, para não confundir vocês, depois deixa eu colocar o 2 ali no CO2. Muita gente me pergunta o seguinte, professor, o que é mol? Tá vendo esses numerozinhos que eu coloquei na frente da molécula? Isso é mol, tá? Então, nessa reação aqui, por exemplo, eu vou ter 1 mol, ó, 1 mol de CH3, aliás, de C3H8, desculpe. Eu vou ter 1 mol de C3H8. Eu vou ter 5 mols, ó, 5 mols de O2, tá vendo? Então, representa mol é isso daí, galera, é esse númerozinho que vai estar na frente da molécula, olha como é simples. E o pessoal tem aquele, infelizmente, tem aquela primeiro impacto do que é mol e não sabe na realidade, né, do que vem a ser mol, mas mol é somente isso daí. Aí tem mol de massa, tem mol de molécula, tem mol de volume e assim por diante, tá? É o que nós vamos estudar hoje com vocês. Primeiro eu vou falar sobre mol de massa, por isso eu falo sobre massa molar, tá? Ó, primeiro eu vou falar sobre massa molar. O próprio nome já vem dizendo massa molar, a massa do mol, tá? Por exemplo, eu pego uma molécula, vamos supor aqui que eu pegue a molécula da sacarose. Ó, a sacarose é C12, H22, O11, certo? A sacarose é essa molécula aí. Se eu quiser tirar o peso molar da sacarose, o que nós chamamos de massa molar, eu vou nada mais nada menos separar o carboninho do hidrogênio e do oxigênio, tá? Aí aqui eu tenho 12 carboninhos, aqui eu tenho 22 hidrogênios
E aqui eu tenho 11 oxigênios. Então, a primeira coisa, eu quero saber o peso dessa molécula, eu vou separar os átomos da molécula, tá? E calcular exatamente o peso dessa molécula. Beleza? Então, aqui eu venho, aí multiplico, multiplico. Lá no Enem, preste atenção, lá no Enem, ele dá a massa molar da molécula, de cada átomo, desculpe. Ele vai dar a massa molar do carbono, que é 12. Esse de vermelhinho que eu estou colocando são dados da tabela periódica, tá bom? Vão ser dados da tabela periódica. Aí aqui o hidrogênio, ele vai dar lá a massazinha na questão, que é 1, e lá ele vai dar do oxigênio, que é 16, tá? Aí depois que você fizer isso daqui, você vem e multiplica 12 vezes 12, 144. Aí 22 vezes 1 vai dar 22. E 11 vezes 16 vai dar 176. Daí, então, você soma essas massas. Quando você somar essas massas, a massa da molécula vai ser 342 gramas por mol. Tá? 342 gramas por mol. O que é que ele quer dizer com isso? Que a cada 1 mol da molécula, 1 mol da molécula de sacarose, que é C12H22O11, ela vai ter um peso de 342 gramas. Olha só, certo? 1 mol da molécula de sacarose terá um peso de 342 gramas. Tá? Se eu botar 10 mols dessa molécula de sacarose, eu vou ter 10 vezes 342, que vai dar 3.420. Tá bom? É uma questão de proporcionalidade. Se eu estou aumentando a quantidade de mol da molécula, eu estarei aumentando o seu peso. Tá bom? Então, isso aí é quando a gente se refere à massa molar. Beleza? Aí vejamos o seguinte, se lá na questão ele falar em volume molar, olha só, volume molar. Tá vendo? Existem dois tipos de volume molares. Existe o volume nas CNTP, vocês vão ouvir muito mesmo em CNTP. Professor, o que é que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é o que representa a CNTP. Tá? Condições normais de temperatura e pressão. O volume nas CNTP, ele tem um valor de 22,4 litros por mol. Ou seja, a cada 1 mol de qualquer molécula, que essa molécula esteja obrigatoriamente nas CNTP, 1 mol de molécula, ela terá 22,4 litros. Se eu tiver 10 mols, significa dizer que eu vou ter 224 litros no sistema, tá bom? Lembrar que para ser nas CNTP, vou até colocar de vermelhinho aqui, a temperatura do sistema tem que ser de 25 graus Celsius, que tem que ser a temperatura ambiente, tá? Desculpe, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, vou consertar aqui. E a pressão tem que ser de 1 atmosfera. Certo? A pressão tem que ser de 1 atmosfera. Já que eu falei em volume nas CNTP, existe também volume nas CATP. O que é CATP, professor? Se lá na questão falar em CATP, que eu já vi questãozinha do Enem falando em CATP, o aluno confunde muito
CNTP com CATP. CATP é condição, ou condições, você pode colocar assim, normais. Anormais, não? Não, ambientais. Anormais não, Vitão. Que é isso, Vitão? Não, eu pensei anormais porque no outro é normais, eu disse anormais. Eu vi lá. Ambientais, desculpa. Obrigado por corrigir aí, viu? Ambientais de temperatura e pressão. Então, CNTP é condições normais de temperatura e pressão. E CATP é condições ambientais de temperatura e pressão. O volume aqui, para tu ter uma ideia, é 25 litros por mol. Tá? E lembra também, galera, quando se falar em CATP, a temperatura do sistema, vou colocar de vermelhinho aqui também, para ficar organizado para vocês, ó. A temperatura do sistema é 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, né? E a pressão do sistema é 1 atmosfera. Tá bom? Então, quando se falar em CATP, tem essa diferença das CNTP. Tá bom? Então, a mesma coisa, 1 mol da molécula corresponde a 25 litros. Se eu pegar e colocar, por exemplo, 10 mols, é 10 vezes 25, vai dar 250 litros. E assim sucessivamente. Beleza? Ô, Tassiane, então em uma questão ela pode falar só a temperatura e a pessoa já tem que se ligar nisso, né? Tipo, ela pode falar a Pode. temperatura de 25 graus Celsius e a pressão ATM. Aí eu já sei que é CATP, né? Pode sim. E se vier dizer, porque assim, ela pode vir sem dizer que é CATP, ela pode dar só a temperatura também, né? Pode, com certeza. Com certeza. Pode vir desse jeito. Pode vir, não, vem desse jeito na maioria das vezes, entendeu? Ele não especifica, a questão não é obrigada a especificar, ela dizer, por exemplo, que é CNTP ou CATP, não. É obrigatório você saber, viu? Pela temperatura e pela pressão. Beleza? Outra coisa, meus queridos, que vocês têm que saber é uma constante que eu chamo de constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro, ela representa a quantidade da matéria, tá? Essa constante de Avogadro é utilizada para a representação representa a quantidade de matéria. Resumidamente, a quantidade de átomos ou de moléculas, né? Muito bem, muito bem. Gostei da sua colocação, certo? Ó, é quando ele quer representar a quantidade de matéria e toda matéria, é como o Gleidson aí falou, ó, toda matéria é átomo, molécula, íon, elétrons e etc. Espera, mas os elétrons não são uma subpartícula? São, mas eles entram dentro dessa quantidade aí de Avogadro, tá? É Ah, uma subpartícula que a gente, por exemplo, estuda ela dentro da parte das leis de Faraday, lá na parte de eletrólise. Ela representa a quantidade de elétrons no sistema, entendeu? Então a gente representa através de uma constante, cujo valor. Vocês lembram qual é o valor da constante de Avogadro? eu me lembro, senhor. Diz aí. Se eu não me engano, é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Exatamente, Gleitson, é esse valor aí mesmo, tá? Que a gente arredonda esse valor para 6 vezes 10 a 23, né? Porque esse 0,2
é uma coisa insignificante, não é verdade? Algumas questões trazem esse 0,2, algumas questões, tá? Mas é um valor insignificante. Quero deixar isso bem claro para vocês. Ok? Quando é que a gente utiliza essa quantidade de matéria? Porque um mol, vale lembrar que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos, um mol, tá? Átomos, moléculas, íons e etc. E etc. Tá bom? Átomos, moléculas, íons. Então, quando se referir isso daí, está se referindo a essa constante de Avogadro. Ok? Vou mostrar para vocês como se utiliza essa constante através de átomos e através de íons. Tá certo? Que é importante a gente lembrar como ocorre todo esse procedimento. Beleza? Galera, Tassiano, Oi. então, no caso aí, você multiplicou pelo 10, esse 0,2, você tirou? Eu Não, tirei. esse 0,2. Eu tiro porque o 0,2 é praticamente insignificante, né? Dentro da matemática aí, 6,02, para mim, 0,2 é a mesma, 6,02 é a mesma coisa que 6. Tá? Certo, tá certo. Essa entidade, atenção, essa entidade estequiométrica, ela é utilizada quando você quer se referir à quantidade da matéria. Como assim? Ele vai pedir lá na questão, determine o número de átomos de hidrogênio presentes na molécula de água. Certo? Isso aí é uma representação de quantidade da água, de átomos da água, entendeu? Átomos de hidrogênio. É mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui um exemplo para você. Deixa eu passar, viu? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o gás butano, CH4. Aliás, CH4 é metano. Exemplo 1, eu vou pegar o butano, que é C4H10. A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, no C4H10, eu digo sempre, tira logo a massa. Vamos tirar a massa, né? Para a gente lembrar, ó. Separa o C do H com bem calma, ó. Quantos carbonos tem? 4. Quantos hidrogênios tem? 10. Aí você vem e multiplica pela massa que ele vai dar na questão. A massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Aí você vai ter 4 vezes 12, que vai dar 48. E 10 vezes 1, você vai ter 10. Aí soma aqui, ó, somou. Quando você somar, você vai ter 58 gramas por mol. O que é que ele quer dizer com isso? Que a cada 1 mol de butano, de gás butano, que é C4H10, eu vou ter 58 gramas, o peso dele. E preste atenção aqui no que eu vou fazer agora. Ó. Quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 4. Então, eu vou ter 4 mols de átomos de carbono. E eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? Eu vou ter 10 mols de átomo de hidrogênio. Tassiano, Oi. tem como voltar? Eu me perdi um pouquinho no raciocínio aqui. Tem. Depois da massa molar. Oi. Aqui, não, voltar o que eu estou explicando, né? A partir da massa molar, pronto, isso. Pronto. Aí você entendeu aqui, né? A massa molar, quando eu tirei a massa, 58. Sim. Aí, 1 mol de butano, que é C4H10, não tem 58 gramas? Isso. Aí, eu vou ter que 1 mol de butano vai ter 4 mols de átomo de carbono. Certo? E vou ter 10 mols de átomo de hidrogênio. Okay? Agora entendi. Pronto. Obrigada. Aí, de nada. Aí você vem aqui, ó, e faz o seguinte, preste atenção, viu? Como ele está se referindo à quantidade, eu posso substituir esse mol pela constante. Eu posso dizer que existe aqui 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono.
Eu estou tirando o mol e estou substituindo por uma quantidade Tassiano, representativa. Oi. eu não entendi não, essa parte desse exemplo, não, direito, estou meio perdida. Preste atenção. Um mol não tem 4 átomos de carbono? Então, um mol também tem 10 átomos de hidrogênio, não tem? Então, se eu estou substituindo mol, ó, eu estou substituindo mol pela constante. Eu posso fazer isso. Certo? Porque significa dizer que eu vou substituir numa representação maior. Tá? É como aqui, ó. Aqui não são 10 mols de átomos de hidrogênio. Agora, preste atenção. Vamos supor que eu coloco um 2 aqui. Aí vai ser quantos mols de átomos de carbono? Seria quantos? 2 vezes 4 totaliza quanto? 8. Aí você colocaria 8 mols de átomos de carbono. Você não está dobrando a molécula? Então, eu dobro a quantidade de átomos. Compreendeu? Toda vez que eu dobrar a molécula, eu dobro a quantidade de átomos. Beleza? É diretamente proporcional. Não tem o que fazer, ó. Nesse caso aqui, dessa molécula aqui, eu vou ter 10 vezes 6 vezes 10 a 23 átomo de hidrogênio. Isso fica bem mais fácil quando a gente for para as questões. Tá? Que eu tenho uns macetes para passar para vocês bem bacaninha. Sobre os técnicos. Tassiano, Oi. tem como voltar o slide só a última página, que eu esqueci de papel negócio. Printa aí. Pronto? Pronto, Tassiano, obrigada. Nada. Oi. quando tu acabar a aula, tu envia esses slides? O que é que você me pede que eu não faça? Me diga aí. Claro que eu envio para vocês. Isso é de vocês, minha gente. Eu gosto disso aqui, ó, de interagir. Hoje é um dia bem especial. Hoje a gente vai até meia-noite. Eu ia dizer a vocês, não, mas hoje a gente vai até meia-noite. Pode ser? Pô, lamento você, que 8h30 eu tô saindo, viu? Que é isso, Vitão? E nossa amizade fica onde, cara? Ó, se eu perguntar a vocês, preste atenção. Se eu perguntar a vocês, quantos mols de átomos, olha a pergunta, quantos mols de átomos existe na molécula do butano? Quantos mols de átomos existe na molécula do butano? Vai ser quanto? Quem vai arriscar dizer? Ó, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Vai dar quanto? Jogava 14. 14 mols de átomos. Tassiano, Oi. então é diferente um mol de átomo e um mol de uma molécula? Com certeza. No caso aí, nessa molécula, no caso nesse exemplo, tem um átomo, perdão, um mol de átomo, não é isso? Sim. Não, ao contrário. Um mol de molécula e Molécula. 14 mol de átomo, não é isso? Exatamente. Ah, entendi. Ó, o que vem a ser molécula? Vamos definir molécula. Molécula, no linguajar de vocês. Molécula é a união de átomos. Na molécula não forma ela não é formada a partir da união de átomos, sim ou não? A molécula, vou botar bem direitinho isso para vocês, viu? Ó, é formada através da união de átomos. Pronto. Lembre disso aí? Molécula, ela é formada através da união de átomos. Tá certo? Então, se Tassiano, uma dúvida. Pois não. Se numa questão a gente vai fazer usando essa constante de Avogadro,
Sim. Aí seria mais seguro a gente usar o 6,02 ou joga só o 6 mesmo? O 6 mesmo, tá bom. Isso aí não vai ter diferença, não. Mas se não bater com a questão, a gente usa? Não, bate. Porque 0,2 é insignificante. Depois da vírgula 0,2 é insignificante. Se Então, der, por praticamente exemplo, vai ficar um aproximado. vai dar 12,04, tá entendendo? 20,06, nunca vai passar disso, não. Aí dá aproximado, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Eu gosto de vocês que vocês participam, perguntam. Isso é importante, viu, gente? Exemplo 2. Mês de julho aí a gente vai ter mais aulas, viu? Se preparem, porque como a gente vai passar esse recessozinho, vocês vão descansar um pouquinho. Aí no mês de julho a gente vai intensificar mais as aulas e aí vocês já irão receber o segundo módulo, tá? Que é o módulo de Fisicoquímica. Aí é um módulo mais pesado, um módulo que requer maior aprendizagem, entendeu? Tem muita coisa boa. Ô, Tassiana, esse outro exemplo que você vai fazer é como esse outro, né? Também, essa forma de fazer, assim. Isso, Vitor. Fique nervoso não, viu? Só porque a Gabriela tá aí, você tá nervoso, rapaz? Não fique nervoso, não. O nome desse sal é chamado de sulfato de alumínio, tá? Sulfato de alumínio. Vamos tirar a massa dele aqui, né? Ó, quando tiver o parentezinho, ó, separa o alumínio do S e do O. Quantos alumínios tem aqui, galera? 2. Quantos S tem? Ó? O 3 que está fora multiplica com o S que está dentro. Vai dar quanto? 3, não é isso, galera? Ó, o 3 que está fora multiplica com o 4 que vai dar tá dentro. Vai dar quanto? 3 vezes 4? 12. Aí multiplica, ó. A massa do alumínio ele vai dar na questão, que é 27. Isso daqui, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Aí aqui, ó, você vai ter 2 vezes 27 vai dar 54, 3 vezes 32 vai dar 96, e 12 vezes 16, deixa eu ajeitar esse 16, vai dar 192. Aí agora você vem e soma. Tá vendo? Quando você somar aqui, você vai ter 342 gramas por mol de sulfato de alumínio. Beleza? Aí a dica é essa daqui, ó. 1 mol de sulfato de alumínio vai ter 342 gramas e vai ter, atenção, prestem bem atenção aqui, ó. Isso daqui é um sal, tá? Esse composto aqui é um sal de arrênios, tá? E ele tem metal, tá vendo? Ó, que ele tem um alumínio, que é um metal, ó. Todo composto que tiver metal na sua estrutura, ele será um composto iônico, tá? Não esquece disso. Todo composto que tiver um metal na sua estrutura, ele será considerado um composto iônico. Então, os sais são compostos iônicos, certo? Iônicos, beleza? Não esquece disso, os sais são compostos iônicos. Então, eles vão sofrer dissociação. O que é essa palavra dissociar? É separar, tá? Então, eu vou separar o alumínio do sulfato. Então, nesse caso aqui embaixo, ó, vou ter Al2, SO4, 3, ó, e eu vou separar. Vou separar o alumínio, ele vem primeiro, ele é positivo, e o SO4 que vem logo depois, ele vai ser negativo. Tá? Então, eu separei os íons, porque eu tenho um processo de dissociação, que é uma separação desses íons. Portanto,
Aqui, esse 2 que está colado com alumínio, ele vem para frente do alumínio e vai para cima do oxigênio, certo? Beleza? E esse 3 que está aqui fora, ele vai vir para frente do sulfato e vai vir para cima do alumínio. Olha só. Toda vez você vai fazer isso aí, quando tiver íons, composto iônico, tá? Professor, como é que eu sei que é um composto iônico mesmo? Quando tiver metal na estrutura. Aí você sabe que é um composto iônico. Tranquilo? Aí aqui, ó, você vem, para que eu botei 3 setinhas? Só são 2. Deixa eu ajeitar aqui. Aí você vem aqui, ó, e vai fazer molde íons. Agora, preste atenção como você faz o molde íons, ó. Primeiro, quantos íons Al3+ eu tenho? Nos é 2, ó. Aí eu vou ter 2 mols de íons Al3+. Olha só que bacana, gente. Mesma coisa de cima, só que em cima eu falei em átomo. Agora eu vou falar em íon, somente. E aqui embaixo, ó, eu vou ter 3, ó, tá vendo o númerozinho aqui embaixo, ó? 3 mols de íons sulfato, que é o SO4 2-. Beleza, show de bola. Apenas estou colocando o íon e lá em cima eu coloquei átomo. Aí, se eu quiser representar em quantidades, aí aqui eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10⁻23 íons Al3+. E aqui embaixo eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10⁻23 íons SO4 2-. Pronto, é a mesma coisa, só muda o nome, íons. Somente isso. Beleza, beleza, beleza. Tassiana, só não entendi porque o 2 ficou negativo e o 3 positivo. O 3 positivo, sim, aqui em cima, né? É. Vamos lá, ó. Quando tu for fazer uma separação, tu vai ter o alumínio com carga. O primeiro sempre será o positivo. E o segundo sempre será o negativo. Sempre o cátion vem primeiro do que o ânion. Tá? Ah, entendi. Aí o 3 vem para cima, e por isso fica 3+, e o 2 vem para cima do oxigênio para ficar SO4 2-. Ô, Tassiano, aí nessa aí, tem quantos mols de átomo? Não, aqui não tem átomos. Aqui você tem íons, porque é um composto iônico. Você vai ter átomos, Vitão, se tiver uma molécula. Isso aqui é uma molécula. Tá vendo? Isso aqui é uma molécula. Por que isso é uma molécula? Porque não tem metal. Tá bom? Então, por isso eu fiz esse parâmetro aí. Aí quando tiver metal, é composto iônico? Isso. Quando tiver metal e sal, né? Todo sal é um composto iônico, né? Porque vai ter metal na sua estrutura. Certo, certo. Tassiano, mas eu ainda não entendi de onde surgiu esse -2. É isso que eu te digo. Primeiro o positivo, que é o alumínio, e depois o SO4 vai ser negativo. Aí só é você fazer a inversão. Aqui, ó, o 2 vem para cima do oxigênio e o 3 vem para cima do alumínio. Aí por isso fica Al3+ e SO4 2-. Beleza? Vamos colocar em prática que a gente trabalhou. Alguma pergunta a mais, meus queridos? Tudo sob controle? Deixa eu colocar aqui. Vamos para o livro de vocês, queridos. Eu vou puxar uma lá no cálculo de fórmula, tá? Lá na paginazinha 82, questão 11. Vou projetar ela aqui, tá? Para vocês.
Só projetando ela aqui. Página 82, atenção, questão número 11. Ó. Página 82. Diz o seguinte, ó, a quantidade de átomos de carbono contida em 80 gramas de propano. Então, vamos fazer a primeira, ó. Qual vai ser a quantidade? Eu coloco X átomos, presta atenção, viu? De carbono a partir de 80 gramas de gás propano. Beleza, show de bola. Olha o que é que acontece aqui, ó. Ó. Ó, preste atenção. A quantidade de átomos de carbono. Eu coloquei X átomos de carbono, tá vendo? A partir de 80 gramas de gás propano. Beleza. Se aqui está falando em massa, em cima eu coloco a massa. Eu vou tirar o peso do propano. Como é que eu tiro o peso do propano? Separo o C do H. Não foi assim que a gente combinou no slide passado, tirando o peso. Aí a gente vem aqui e faz, ó. Quantos átomos de carbono tem? 3. Quantos átomos de hidrogênio tem? 8. Aí multiplica a massa do carbono. Ó, tá vendo que ele tá dando na questão que é 12, ó. 12. E a massa do hidrogênio que ele tá dando, ó, que é 1. Aí aqui você vai ter 32, aliás, 36. E aqui você vai ter 8. Quando você somar, vai dar exatamente 44. 44 gramas por mol, ok? Então, aqui em cima, preste atenção, ó, aqui em cima eu vou colocar 44. Beleza? 44. Sempre assim. Ó, eu não posso, por exemplo, colocar massa aqui embaixo, eu não vou colocar volume. Tem que ser massa com massa. As unidades, elas têm que serem batidas. Tá bom? Eu não posso colocar massa em cima e volume embaixo, não. É como aqui. Aqui ele não está falando em átomos. Quantos átomos de carbono eu tenho no propano? Não são 3, galera? Aí você vai ter 3 vezes. Ele não está falando em quantidade de átomos. Então, você coloca 3 vezes e coloca a constante, que é 6 vezes 10 a quanto? A 23. Olha só. Montada a primeira regra de 3 simples. Tá? Então, aqui você vai ter, ó, 44x, ó, meio pelos extremos, vai ter 44x igual 3 vezes 6 vai dar 18, vezes 10 a 23, vezes 80, tá? Aí eu venho aqui agora, ó, deixa eu levar aqui. Surgiu pergunta aí, foi no chat. Ó, x igual... Só uma coisa, desculpe interromper, mas veja só, aqui acabou de chover, certo? Parou de chover agora, mas eu acho que foi por causa... Mas, para mim, a minha a aula está muito travada, certo? Até mesmo a apresentação está travada. Então... é só para avisar mesmo. Certo. Qualquer coisa tu avisa, tá, Gleidson? Tassiano, Oi. por que multiplicou o 3 pela constante de Avogadro mesmo? Porque no propano eu tenho 3 átomos de carbono, tá vendo? Ó? Ah, sim. Aí o 3 tem que multiplicar com a constante porque ele quer saber quantidade de átomos, entendeu? Eu não tenho 3 átomos, então vai ser 3 vezes o valor da constante. Ok. Beleza? Aí aqui x, ó, quando você calcular x, você vai ter aqui, deixa me ver, a calculadora já está aqui do lado, já separei. Um prevenido vale por 2, essa é a verdade, né? Aqui vai dar 1440 vezes 10 a 23, ó, dividido por 44. Aí, quando eu dividir isso aqui por 44, eita, 1440 dividido por 44.
Vai dar 32. Ô, Tassiano, no caso aí, a pessoa faz individualizado, né? Do carbono e depois do hidrogênio, né? Exato. Uhum. Ó, 32,72. Mas ele só está pedindo do carbono, Vitão, aqui. Está pedindo do hidrogênio, não. Vezes 10 a 23, ó. Tá vendo? Aí a matemática me permite que eu puxe essa vírgulazinha para cá e aumente a potência de 10, não é verdade? Eu posso fazer que x é igual a 3,27 vezes 10 a quanto? A 24. Não posso fazer isso? A matemática permite ou não que eu faça isso na anotação? Me permite, né? Átomos. Então, já tenho aqui, ó, a primeira resolução. Mas ele está pedindo, tá fazendo duas perguntas. A segunda pergunta ele faz: e a massa em 1 grama, aliás, em uma molécula de propano? Ó, segunda pergunta, ele quer saber a massa, x gramas de propano, a partir de uma molécula. Uma molécula. Ô, gente, o que foi que eu falei para vocês? Que molécula é a representação de quem? De um mol, não é isso? Lembra que eu tinha dito? Então, ó, se eu tenho aqui 44 gramas por mol, significa dizer que eu vou ter 1 mol equivale a 44 gramas de propano. Tá vendo? 1 mol. Beleza? Equivale a 44 gramas de propano. Só que como ele está se referindo à quantidade, galera, ó, quantidade. 1 mol vale quanto mesmo? Quanto é 1 mol referente à quantidade? 6 vezes 10 a quanto? A 23. Não é isso? Que agora ele está se referindo à molécula. Então, nesse caso, X seria igual a 44 dividido por 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol da molécula. Portanto, 44 dividido por 6 vai dar 7,33. Tá? Vezes, ó, 10 a 23 passa para cima, negativo. Vai ficar 10 a menos 23. Aí aqui seria a representação da massa, gramas. Então, nós teríamos a alternativa como sendo a resposta. Ok? Então, aquilo que eu te falei, tá? Quantidade de átomos, quantidade de moléculas. Molécula é o conjunto. Né? Uma molécula, se fosse 2 moléculas, automaticamente essa constante, ela iria ser o quê? Desse caso aqui, ó, 2 moléculas representaria 2 mols aqui. Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá bom? Molécula, lembrando. Professor, Oi. cai muita questão assim no Enem? Vou lhe mostrar uma do Enem agora, amiga. Porque Aí se for você para me fazer uma questão dessa, eu passo o tempo todo no Enem. Mas é um assunto que tem que ser mostrado, né? Ô, Tassiano, Gabriela e Tassa já falaram no grupo aqui de nós que mais de 8 e meia não aguenta não, viu? Que elas pira. E tô brincando, gente. Quando der o horário, eu termino, tá bom? Não, eu tô brincando. Se vai ficar mais para ficar. Não se preocupe não, viu? Já que tocaram no assunto aí, vamos fazer uma do Enem para a gente ver como é, beleza? O povo pergunta, professor, o Enem é difícil, não sei o que e tal. Vou lhe mostrar como cai no Enem. Deixa eu ver aqui. Uma do Enem. É uma aqui bem boazinha, que eu já vi o livro de vocês. Eu estou aqui no livro de vocês, tá, galera? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Tem uma boa toda do Enem. Aí você faz a comparação, viu?
Eu acho que, não sei se foi Gabriela ou foi Tássila que falou agora há pouco. Ó, eu vou lá para aquelas questõezinhas no final do livro, que são questões do Enem, tá? Aqui. Questão 19 da página 110. Questão 19 da página 110. É assim, a gente vai mesclando porque é bom sempre a gente resolver como é que cai no Enem, né? Vou colocar aí agora. Questão 19 da página 110. Tá? Depois vocês façam um arroba aí que vocês estão estudando, façam uma propaganda para a gente dar uma postada no Instagram da gente. Eu peço sempre encarecidamente que vocês façam isso, tá? Dá uma marcada no Instagram de Disciplinas Isoladas, para a gente ver que a gente está produzindo, tá bom? Para a concorrência ficar pirada. Eu gosto assim, quando a concorrência fica pirada. Ó, essa questão ela é bem interessante, tá certo? Ela diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, ela fala o seguinte. No Japão, foi do Enem, viu? Um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia e 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando que o processo de combustão completa, atenção, ó, o processo é de combustão completa, de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano. Gente, quando falar em combustão completa, você vai pegar o butano, C4H10, aí vai reagir com O2, aí vai produzir CO2 mais água. Toda vez que falar em sistema de combustão completa, você vai fazer isso aí. Tá? Aí vamos logo balancear, eu não perco tempo, eu já vou para o balanceamento. Quantos carbonos tem aqui? 4, do outro lado eu só tenho 1, aí coloco 4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 10, do outro lado eu tenho 2, coloco quanto para dar 10? 5. Aí aqui eu tenho 2 oxigênios, do outro lado de lá eu tenho 4 vezes 2, vai dar quanto? 8, mais 5 vezes 1 vai dar 5. 8 mais 5 dá quanto? 13. Ô, galera, se eu tenho 13 oxigênios aqui no produto, no reagente eu tenho que ter 13 também. Qual o número que multiplicado com 2 vai dar 13? 13 sobre 2. Tá vendo? Já balanceei. Ótimo. Um trabalho, um cálculo a menos para ser feito. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Vou voltar aqui para a caneta. A mínima, olha o que ele pergunta. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de. Ó, ele quer saber a quantidade mínima desse gás que o japonês deverá queimar. Que gás, né? Do gás butano? Então, abaixo do gás butano, eu vou colocar X. Ele está perguntando isso daí. Tá? Abaixo do gás butano, eu coloco X. Só que ele quer esse X em gramas, tá vendo? Aliás, em massa, tá vendo? Ó? Que é em quilograma, ó. Então, automaticamente, eu vou botar X quilogramas, que é o que eu quero saber. O slogan diz que uma pessoa, um dia e 1 quilo de CO2 a menos. Abaixo do CO2, ó, tá vendo que ele coloca em negrito? Ó? Abaixo do CO2 eu vou colocar 1 quilo. Que é o que ele está se referindo na questão. Tá vendo?
Aí, massa acima de massa. Ó, toda vez que ele falar em massa, em cima tu coloca o peso da molécula. Qual foi o peso da molécula? Ó, não é nem entendi isso, ele já dá a massa pronta, ó. Tá vendo que ele já está dando 58 gramas? Aí só é você colocar aqui em cima, ó, 58 gramas. E aqui, ó, massa acima de massa. Qual é a massa do CO2, ó? Ele já deu aqui, ó, tá vendo que é quanto? 44. Então, aqui em cima, eu coloco 44 gramas. Só que é 44 gramas por mol. Você tá vendo que é por mol. E eu tenho quantos mols de gás carbônico? Não são 4. Aí você multiplica 4 vezes 44. Que é 4 vezes a mais. Entendeu? Isso é como você vai fazer um bolo. Você chega na casa de Gabriela em Pombal, aí você vai fazer um bolo, aí você diz, eita, tá vindo Tassiano, Paulo Tiburcio, Pablo e Hudson. Os 4 comer um bolo, um café da tarde. Ixi, Maria, um bolo não vai dar para os 4. Se um bolo eu utilizei 6 ovos, para aumentar para fazer 2 bolos, eu vou ter que botar 12. É uma regra de proporção. A mesma coisa. Se eu tenho 44 gramas para 1 mol, se eu tenho 4 mols de gás carbônico, vai ser 4 vezes 44. Tá certo? Aí você diz, ei, professor, ei, olha só, não tenho que transformar isso daqui para grama, não? Não precisa. Por que não precisa? Ó, vou fazer aqui meio pelos extremos, tá? Preste atenção, ó. 4 vezes 44 vai dar quanto? 44 vezes 4 dá quanto? 176. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? 176. Aí vai dar 176 gramas de X é igual a 58 gramas vezes 1 quilo. Aí eu vou colocar que X é igual a 58 gramas vezes 1 quilograma dividido por 176 gramas. Aí, meu amigo, ó, por isso é que eu digo, às vezes a gente não utiliza a matemática como deve ser utilizada. Olha a unidade de medida, grama com grama corta, vai ser sobrado em quê? Em quilo. Aí, para que tu transformar isso em grama? Vai aumentar o teu cálculo. Entenderam? Então, eu sempre digo ao aluno, gente, a importância da unidade de medida, você for colocar sempre no esquemazinho, fazer isso daí. Tá bom? Para você não ter aquela necessidade de transformar e seu cálculo ficar inchado demais no processo. Aí, portanto, o X vai ser igual a 58 dividido por 176. Ó, se eu pegar 58 dividido por 176, vai dar 0,32. Ó, X igual a 0,32 quilos. Qual seria a alternativa? Letra B de bola, que é aproximadamente 0,33 quilos. Certo? Beleza, e essa questão do Enem foi mais fácil do que a outra? Sim ou não? Né, assim, eu acho que é mais fácil fazer mais simples. Eu acho que quem foi que perguntou aí? Uma questão dessa no Enem, se caísse eu não fazia. Eu digo, eu vou fazer uma do Enem para você sentir mais ou menos como é que cai. Quem foi que perguntou? Foi eu. Sim, foi minha amiga Tássila. E aí, amiga, deu certo agora ou não? Melhorou? Deu certo aqui. Tassiano, Oi, Mariana. Mariana, a voz eu conheço de longe. Diz vou aí. perguntar a questão de matemática básica mesmo. No caso aqui, eu posso cortar esse grama com grama, não necessariamente teria que ter aqui outro grama, não, para poder cortar. Não. Tipo, no lugar de ser 1 grama, não teria que ser os 3 termos com grama. Só por causa que é multiplicação, eu posso cortar assim, né? Pode cortar assim, grama e grama. Se tiver 3 gramas, você não pode cortar as 3 gramas. Você corta as 2 gramas e a resposta vai dar em grama, entendeu? Mas se fosse, por exemplo, uma soma ou Não, pode subtração, não. não pode, né? De jeito Pode nenhum. não. Não, de Mesmo jeito que tenha os 3
com gramazinho, né? Não pode, né? Não pode. Tá. Você lembra que simplificação vem relacionada à multiplicação Tá certo. e à divisão. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Vamos para outra. Tô doido aqui. Ó, bonito. Vamos embora. Que tem produção, bonito. Cuida. Deixa eu ver a outra aqui, viu? Tem uma massa aqui. Vamos fazer uma que envolve porcentagem, que caiu no Enem. Ixi, Maria. Uma que envolva porcentagem. Vou pegar aqui. Cala a boca aí, homem. Oxente, Vitão, o áudio tá... tá ligado, Vitão? Eita, desculpa aí, Tassiano. Quem é que tá fazendo zoada aí, homem? Ah, rapaz, fazendo zoada aí pra Vitão, rapaz. O áudio tá ligado, Vitão. Vamos lá. Show de bola. Essa questão aqui foi muito boa, essa questão cal no Enem, viu? Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Espera aí que eu vou dizer a página. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou projetar aí para vocês agora. Diminuir mais um pouquinho aqui, porque senão não vai dar espaço de fazer a questão. Às vezes não sobra. Pronto, próxima questão. 13ª questão. Deixa eu ver aqui qual a página, viu? Tá lá na parte do Enem. Tá na página 109. 109. Tá aqui logo. Página 109. Grandes fontes de emissão do dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação de minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Tá? O gás que é lavado, que ele está se referindo é quem? O SO2. Ó. Tá vendo? Ó? O gás lavado. Tá vendo? O nome desse processo aqui, isso aqui anota, ó, depois a gente circula aqui e faz gás lavado. Beleza? Continuando. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, o produto da reação é o gesso. Atenção, o produto da reação é o gesso. Olha como é importante a leitura, tá vendo? Porque da leitura você vai tirando os dados da questão. É utilizado... Tassiano, Oi. você pode começar do início? Eu não estou entendendo muito bem, não. Vamos lá. Ó,
Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação de minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Tá? E o gás lavado é o SO2. Certo? Ó, dessulfurização vem de enxofre. Certo? Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Vocês estão percebendo que nessa questão ele está dando duas reações. A primeira reação é essa daqui, ó, CaCO3 mais SO2, produzindo CaSO3 mais CO2. E a segunda equação, você vai ter 2 mols de CaSO3 mais O2, produzindo 2 mols de CaSO4. Pessoal, tá vendo que ele está dando duas reações e são duas reações sequenciais. Presta atenção que são duas reações sequenciais. Quando isto acontecer, você vai somar as duas equações, ó. Você soma as duas equações e analisa quem pode ser eliminado. Quem pode ser eliminado? O sulfito de cálcio, ó, tá no reagente e o sulfito de cálcio tá no produto, tá vendo? Eles são os lados opostos, então posso cortar. Só que aqui eu tenho 2 mols, ó, e aqui em cima eu só tenho 1. Aí eu vou ter que multiplicar essa reação por 2. Repetindo. Preste atenção. Quando ele der duas reações, duas reações, você vai somar as duas reações para encontrar a reação global. Cassiano, Oi. como aí tem 2 mols de KSO3 e lá só tem 1, aí se eu cortasse apenas um do de baixo e deixasse outro mol, pode? Pergunta esse. Quem foi que fez essa pergunta? Gabi. Pode não, Gabi. Não pode. Certo. No Certo? caso, multiplicar, né? Tem que multiplicar para eliminar. Tá bom? Não pode sobrar, não. Tá bom, obrigada. Nada. Aí aqui você vai ter, ó, 2, multiplicando por 2. 2, 2 e 2. Porque eu tenho que eliminar esse cara e esse aqui. Estão em lados opostos. E eu tenho que multiplicar essa quantidade de mols. Para que eu elimine ele. Tá bom? Então, vai sobrar aqui 2 mols de CaCO3 mais 2 mols de SO2 mais O2. Aí agora eu venho setinha, vamos para o que está no produto. 2 mols de CaSO4 mais 2 mols de CO2. Beleza, show de bola. Essa é a equação global. O que é que ele quer na questão? Vamos lá. Ó. Considerando um rendimento de 90%, toda vez que ele falar em rendimento na questão, ele vai se referir à substância presente no produto. Beleza? Lembra, tudo que rende está no produto. Tudo que rende está no produto da reação. Sempre, professor. Sempre. Essa daí não tem nenhum que questionar, tá?
Vamos para cá. A massa de gesso, galera, quem é o gesso? O gesso, né, o CaSO4. Então, abaixo do gesso, eu vou colocar X. Ele pede a massa em gramas. X gramas. Beleza? Por mol de gás retido. Quem é o gás que está sendo retido na reação? Qual é o gás que está sendo retido? Qual desses gases vai ser retido? O oxigênio? Não. O SO2, que é o gás que está sendo lavado. Ah, tá. Na reação. Então, embaixo aqui, você vai colocar 1 mol. Essa questão, ela foi uma questão bem elaborada. Tá certo? Porque o gás retido, o qual ele especifica na questão, é o gás lavado. Eu vou ler de novo o texto, viu? Que é importante a leitura. Ó. Grandes fontes de emissão de gás de dióxido de enxofre, tá vendo? Ó? Dióxido de enxofre. São as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação de minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo conhecido como dessulfurização. Esse gás lavado, ele diz que é um gás que está sendo retido, ele está sendo lavado para ser guardado. Tá entendendo? Aí, veja só, mol acima de mol. Quantos mols eu tenho aqui? Né? 2 mols de SO2. Aí aqui eu coloco 2 mols. E aqui eu venho e faço isso. Ó. Massa acima de massa. Vamos tirar o peso do CaSO4. Ó, venho aqui no cantinho da tela. Separo. Ó, CaSO4. Aí eu separo o cálcio do enxofre e do oxigênio. Quantos cálcios tem aqui, galera? Esqueça esse 2, deixa para multiplicar no final. Esqueça o 2. Tem 1 cálcio. Eu tenho quantos enxofres? 1. E tenho quantos oxigênios? 4. 4. Aí a massa, ó, tá vendo que no Enem... Ó, como vem, Gabriela, ó. Gabriela sempre pergunta, como é que vem no Enem? Ele vai dar a tabela? Não precisa, ó. Tá vendo que ele tá dando a massa do carbono, que é 12, ó. Sem nem se Gabriela tá aí. 12. A do oxigênio vai dar 16, ó. A do enxofre, né, no caso. Não, oxigênio 16. Deixa eu ajeitar aqui. E o enxofre 32. Aí, cuidado para não confundir aqui, viu só? 64, né? Aqui que eu digo, ó. Porque é respectivamente carbono, oxigênio e enxofre. E cálcio, tá vendo que ele tá dando a massa? Mas do cálcio eu não botei, não. Eu botei 12, mas é 40 do cálcio. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Tá errado aqui. Que é 40. Dá quanto aqui a soma? 40 com 32, 72. 72 com 64, 136 gramas. Aqui, 136 gramas. Só que eu tenho quantos mols de CaSO4? 2. Então, vai ser 2 vezes 136. Entenderam? 2 vezes 136. Beleza. Só que ele diz que eu tenho 90% de rendimento no processo. 90%. Onde é que rende isso aí no produto? Lembra que eu te falei? Todo rendimento está associado à substância que vai estar presente no produto. Então, quem é que está no produto? Não é o gesso. Ó, o gesso, né, que está o produto, né, depois da seta. Então, aqui eu vou multiplicar por 90%. Olha só, toda vez eu vou fazer isso. Isso é um macete. Repetindo,
Se falar em rendimento, você vai lá na substância do produto e multiplica a porcentagem pela massa molar do produto. Acabou-se. Aí você vai ter aqui, ó, x igual a 2 vezes 136 vezes 90%, né, 0,9, tirando a porcentagem, só é dividir por 100, né, 0,9, dividido por 2. Aí aqui eu meto a faca nesse e nesse, ó. Ó como ficou bom. X vai ser igual a 136 vezes 0,9. Quando eu multiplicar 136 vezes 0,9, eu vou ter 122 gramas do gás que está sendo lavado. Do gás retido, desculpe. Letra C. Aí, Gabi, tu esquece de multiplicar esse 2 aqui, aí esse 2 aqui vai desaparecer, não vai descer, e vai dar outra alternativa. Eu percebi agora. Pronto. Aí o Enem gosta disso, dessas pegadinhas, entendeu? Então, é como quando Társila diz, essa questão eu pulo, essa questão eu faço não sei o quê. Pula nada. Por quê? Porque vocês têm que treinar bastante. Certo? A essência de passar no Enem é você treinar bastante. Uma questão dessa, você não vai entender de primeira. Não vai, é impossível. Tá? É impossível. Aí o que é que você acontece? Você abre o livrinho, vai começar a responder questões. Eu não estou conseguindo, eu estou errando. Ótimo. É no teu erro que vem os acertos. Eu sempre digo, se você não fizer as questões como devem ser feitas, você vai sofrer. Só olhando você não aprende. É botar a mão na massa. Eu não consegui resolver. Deixa eu te dar uma dica. Existe o Google. Você coloca lá no Google a questão. Tem várias resoluções da questão. Então, em cima da resolução, você consegue fazer. Você consegue analisar. Eita, realmente faltou esse 2. Porque multiplicou por esse 2. Entendeu? Deixa eu fazer mais um aqui. Questão 21 da página 111. Professor, Oi, amiga. falta mais algum conteúdo para o senhor dar no livro ou já terminou? Não, agora é só exercício, tá? É só atividade. Beleza? Tá certo. Porque tem conteúdo, deixa eu ver aqui essa equação aqui, se eu consigo tirar ela daqui, viu? Porque tem conteúdos, acho que é Tássila que está falando. É. Porque tem conteúdos, Tássilas, que são poucos recorrentes no Enem, praticamente não cai, sabe? Como, por exemplo, fórmula mínima, fórmula molecular, entendeu? Aí isso daí eu mostro lá na frente. Em outro conteúdo, porque eu vou mostrar ele de todo jeito lá na frente. É por isso. Mas esse aqui que eu estou trabalhando é o que mais cai. Todo ano, quase todo ano, cai a questão de estéquio. Copiar aqui essa imagem para jogar aqui, para ficar bem organizado. Prontinho, eu vou passar aqui agora para vocês, tá? Na sequência aí, a questão 21, a página dela é 111. Ó. Agora eu vou para a página 111.
Essas últimas questões do módulo são questões do Enem. Tá bom? São questões que foram recorrentes aí no Enem. Então, é sempre bom a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, essa questão aí já deu a equação toda balanceada. Tá? Então, você já não perdeu tempo em balancear essa equação, né? Ó, o peróxido de hidrogênio, quem é o peróxido de hidrogênio na reação? Me diga aí, quem é o peróxido de hidrogênio? Quem vocês acham que é o peróxido de hidrogênio na reação? Primeiro princípio é esse. Quem é, galera, o peróxido de hidrogênio? É a água oxigenada, que é o H2O2. Ó. Pronto. Se não soubesse disso aqui, já não resolvia a questão. Isso aqui eu dei para vocês. Lembram, né, gente? Ó, parte óxidos, peróxido de hidrogênio. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas, de oxidantes, como permanganato e potássio, este óxido decompõe-se formando a equação a seguir. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio. Quem vai ser o permanganato de potássio nessa reação? Permanganato. Manganato vem de manganês. Manganês é Mn. Potássio é K. Onde é que tem Mn e K na fórmula? Vizinho. Tá no meio dos reagentes. Tá aí mesmo. Exatamente, ó. Permanganato. De potássio. Mas vocês lembram, né? Quando a gente viu sais, óxidos, eu disse, galera, tem que lembrar disso daí, o nome dos compostos. Porque vai chegar numa questão lá na frente de estequiometria que você vai precisar identificar na própria reação. Ele não vai dizer, é esse, é aquele. Não, você tem que identificar. É dever seu identificar aquilo ali. Bom, aí você vai ter aqui, ó, de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente. Galera, ele quer a quantidade em mol, tá vendo? Ó? Tá vendo que ele quer a quantidade em mol? Então, abaixo do permanganato, eu vou colocar X mol. Tá? Ele diz, necessária para reagir completamente com 20 ml, ó, 20 ml, de uma solução de 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. A gente vai fazer isso daqui, ó. 0,1 mol por litro de água oxigenada. Não é isso aqui? Ou seja, ele está dizendo que a cada 1 litro de água oxigenada vai ter quantos mol, gente? 0,1. Beleza? Só que ele está me dando quantos litros? Não são 20 ml? Então, 20 ml tem quantos litros? Só é dividir por 1000, né? Então, aqui eu vou ter 0,02 litros. Aí, 0,02 litros vai ter quantos mols? X. Aí, X vai ser igual a 0,02 vezes 0,1. Que X vai ser igual a 0,002. Como eu não sou besta, eu vou transformar isso em notação científica. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 a quanto? A menos 3. Aí aqui eu coloco, embaixo da água oxigenada eu coloco 2 vezes 10 a menos 3 mol. Aí agora, ó, deixa eu ajeitar isso aqui. Tá feio demais minha letra. Eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas bem organizadas. Agora sim. Aí aqui eu venho, ó, e coloco mol acima de mol, mol acima de mol. Quantos mols de água oxigenada eu tenho? 5. Aí você coloca 5 mols
E quantos mols de permanganato de potássio eu tenho na reação? 2. Toda vez que falar em mol, eu coloco o coeficiente do estequiométrico acima. Aí aqui eu vou ter x igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 dividido por 5. X vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 5. Logo, 4 dividido por 5 é 0,8 vezes 10 a menos 3. Que aqui eu vou ter a mesma coisa que 8 vezes 10 a quanto? A menos 4. Qual é a alternativa? Letra D. D. Ah, Então, agora tem que eu entendi. questão fácil, tem questão média, tem questão difícil. É muito relativo o que o Enem vai trazer para vocês. A pessoa vê uma reação desse tamanho já leva logo um susto. Já leva logo um susto, entendeu? Já vê um texto enorme, já toma logo um susto, tem medo de encarar a questão, mas você vê que foi uma questão simples. Não foi bicho de 7 cabeças. Foi mais uma questão mais matemática do que uma questão química, na minha concepção, no meu modo de pensar. Né? Beleza? Eita, saíram tudinho. Não estava entendendo nada, a maioria saiu, ó. Mas é assim mesmo, eu já extrapolei o tempo de vocês, né? Galera, boas férias para vocês, viu? Tudo de bom. Boas férias não, bom recesso, né? E que a gente volte aí com gás suficiente para a gente chegar ao dia do Enem, né? Dando aquela última, né, bombeada, como se diz, para que vocês possam passar. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Estudem, revejam as aulas, tá? Para que quando a gente retornar, a gente possa tirar mais dúvidas de vocês. Show? Certo, show. Grande abraço. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tassiana, aí no caso,